Olá pessoal, meu nome é Paulo Nóbrega e você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre compressores alternativos, sobre o eixo virabrequim. Vou explicar um pouquinho também sobre a medição da deflexão do eixo. Te convido a se inscrever no canal e ao final do vídeo, se gostar, deixe seu like e compartilhe com os amigos, ok? Agradeço. Vamos lá então? Compressores alternativos, eixo virabrequim. O eixo é o elemento responsável por transmitir o movimento do acionador para as bielas. E em conjunto com a cruzeta, eixo, biela e cruzeta, transforma o movimento rotacional em alternativo. Também é conhecido como eixo de manivelas e é uma peça bastante robusta, tem a mesma resistência mecânica praticamente do que a carcaça. E pode ser uma peça grande ou pequena de acordo com o tamanho da máquina. Aqui a gente vê a peça sendo fabricada, né? Ela foi fundida, então é um processo vai entrar em processo de usinagem. E aqui a gente vê a peça montada já, um eixo de manivelas ou um eixo virabrequim, né? Neste caso aqui, tem uma cabeça de biela aqui em um ponto, no outro não tem, é um contrapeso, mas é um tipo de máquina que só tem um pistão. Aqui a gente vê um eixo de manivelas grande, né? A gente chama virabrequim grande, uma peça grande. Então é preciso fazer o dimensional dela, fazer o levantamento dimensional, ver se essa região de munhões, onde os mancais apoiam, aqui são os mancais da máquina e aqui são os mancais da cabeça da biela. Então é preciso ver a ovalização, medir em vários pontos, ver conicidade e ver os orifícios, porque eles possuem uns orifícios internos para a circulação de óleo, então precisa ser visto, precisa ser soprado, ver se está tudo em ordem. E a recuperação da superfície, de vez em quando bate alguma peça ali no munhão, não pode ficar nenhum alto relevo. Então existe uma polêmica até em relação a usar pedra sobre a região de munhão. Na verdade, não é errado usar a pedra. O errado é não saber usar a pedra. Então aqui no caso é um profissional que está fazendo, ele sabe o que está fazendo, ele apoia apenas na parte que amassou, que levantou, então ele passa, tira apenas o alto relevo. Não pode, essa recuperação aqui é para especialista mesmo, para pessoa que sabe fazer a pedra pegar apenas no alto relevo e tirar só ali para eliminar o alto relevo. Porque uma vez que deu uma pancada, não tem mais como recuperar ali, não vai fazer uma solda por conta de uma pancadinha. Então você passa uma pedra só no pontinho para eliminar o alto relevo para não ferir o mancal. Então se o profissional souber o que está fazendo, pode ser feito. Esse aqui é um fabricante fazendo. Ele estava acompanhando a manutenção, quando alguém lá esqueceu, caiu, bateu uma pecinha em cima e amassou. Então não pode rodar, vai estragar o mancal. Então o fabricante mesmo falou, não, essa recuperação eu vou fazer. Ele passou a pedra ali, normal, também não tem nenhum mistério muito grande, mas aí ficou bom, tirou aquele alto relevo e pronto. E a máquina rodou muito bem. Uma outra recuperação que também é feita é lixamento da região de munhão. Essa região onde as bielas trabalham, onde é a região de mancal, tem que ter muito cuidado para lixar, senão você cria uma ovalização. Uma técnica que eu aprendi até com o próprio fabricante, foi colocar uma lixa, no caso uma lixa 400 aqui, em toda a volta, ok? Amarrado com fita, e aí depois passar um pano mesmo, bem simples, e assim você comprime a lixa no todo o diâmetro. E aí quando você faz o esforço, ele pega o esforço em 360 graus. Se você lixar de um lado só, vai dar diferença. Então essa é uma técnica que, é claro, pode ter melhor do que essa, pode ter alguém que não queira usar, que pode passar uma esponja apenas, uma Scotch-Brite, fica boa também, mas isso aqui é um procedimento que a gente fez com o fabricante, ficou muito bom, a máquina aceitou muito bem. Essa lixada a gente tira o mínimo possível, o mínimo só para limpar mesmo e tirar algum risquinho só. O objetivo não é recuperar tudo, porque se estiver danificado, precisa voltar para retífica, uma recuperação de grande porte. Isso aqui é uma recuperação
recuperação de campo, só para dar aquele tratamento ali no eixo antes da montagem, tá? Também é feita a inspeção por LP, líquido penetrante, que é importante saber se não tem trinca nessas regiões de força, tá? E aí quando for levar para o campo, então todo o cuidado. Essa aqui no caso é uma peça grande, né? Uma peça com peso considerável. Aqui a gente vê uma pessoa, o tamanho que é isso aqui. Então, uma prática que eu uso há muitos anos é que em cada pega eu coloco cinta ou cabo de aço ou corrente equivalente à capacidade de 2 vezes o peso da peça inteira. Eu tenho cinta e cabo equivalente a 4 vezes o peso da peça, para ter certeza que não vai cair e se tiver algum problema ainda tenho sobra de capacidade. Mas é uma prática que eu uso, obviamente quem é especialista em levantamento de cargas vai saber lidar com isso melhor, né? Mas é uma prática que eu uso sempre o dobro da capacidade em cada ponto. Então aqui a gente já repousou o eixo sobre a máquina, é uma peça bonita, uma peça, né, de porte, ela apoia sobre os mancais e aqui a gente chama de eixo nu, completamente vazio, sem biela, sem nada. A orientação é que antes de você fazer a verificação da deflexão, você veja o ajuste dos mancais primeiro. O mancal não pode estar gerando esforços no eixo, senão dá uma deflexão falsa. Então, primeiro, fazer a verificação do mancal, depois fazer a leitura da deflexão. E lembrando que os mancais de casquilho requer toda uma técnica de ter uma pré-carga nele para que ele vá para o lugar e dê uma medida verdadeira. Para medir a deflexão do eixo, que é uma verificação muito importante, é importantíssimo você pegar os valores recomendados pelo fabricante. Caso você não encontre, é um problema, porque então você vai ter que buscar o menor valor possível. Qual é o valor que geralmente a gente encontra? Encontra até 5 centésimos. Acima de 5 centésimos, muitos fabricantes já acendem a luzinha de alerta. Pode ter algum problema. Então ele vai dar uma leitura mais fechada em cima e mais aberta embaixo. Isso é normal. É preciso verificar a deflexão antes de colocar o volante, depois com o volante, vocês vão ver que vai dar diferença. O fabricante geralmente ele dá um valor com volante e sem volante, e verificar antes, durante e após o alinhamento. Então não esquecer disso, gente. O alinhamento do compressor alternativo, ele é para ser feito direitinho, mas depois você tem que checar se alterou o valor da deflexão. Por quê? Porque se o alinhamento estiver errado, vai mexer na deflexão, você vai encontrar uma outra leitura, e aí é sinal de que o alinhamento não ficou bom. Então, com que instrumento que você vai ver a deflexão? Você vai ver a deflexão com o flexímetro. Esse instrumentinho simples aqui, é uma espécie de um micrômetro, mas com haste. Só que a pontinha dele, você precisa pegar uma punção de bico, dar uma pancadinha de leve ali para fazer o lugar para ele apoiar, senão ele fica escapando, ok? Aqui já é a leitura com deflexímetro, a gente faz em 360 graus, zera em cima, gira, ok? Então não é aceitável diferenças laterais. Por quê? Porque o peso do eixo tem que fazê-lo fletir só para baixo. Para lateral já é indicação de problema, ok? Então você tem que zerar em cima, dos lados tem que dar o mesmo valor e dar um valor mais abertinho embaixo. Aí é o normal, agora dentro das tolerâncias do fabricante. Esse deflexímetro, ele tem um pêndulo, então sempre o relógio fica para cima, isso é bacana de usar. O empeno do eixo é um fenômeno que pode ocorrer desde a sua origem, na fabricação ainda, mas também ocorre em operação e até na manutenção, se for transportado errado, se for armazenado errado. Durante a fabricação não é raro quando o eixo empena, mas durante a fabricação eles conseguem recuperar e arrumar e o eixo fica bom. É claro, longe de ser uma regra, mas já foram vistos vários acidentes em que a haste se quebra, arrebenta a haste por algum problema, entrou líquido na máquina, algum problema de fabricação, a haste quebra, uma quebra violenta e o eixo não sofre nada. Então é uma peça extremamente robusta, bem posicionada, que ela tem mancais dos dois lados,
mas requer todo o nosso cuidado. Então aqui a gente finaliza. Espero que tenha sido útil para vocês, quem trabalha com esse tipo de máquina. Se você gostou, então deixe seu like e compartilhe com os amigos, tá bom? Esse compartilhamento ajuda muito a ampliar a visualização do vídeo, tá? Eu agradeço, muito obrigado.